Ele não tá no verde ainda. Tem que estar no verde. Aperta, eu só apertar o azul. Isso. Tá ligado? Ele tem que ficar no verde. Eu uso o microfone, tem que ficar assim. É só apertar aqui, ó. Aí, ficar no verde. Isso eu amo. Não. E agora? Eu uso o microfone aqui, porque às vezes ele não capta se eu não estiver no verde. Tá falando? Tá? Tá ouvindo aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? E esse calorão aí, como é que tá? Que é isso, hein? Meu Deus. Não é brinquedo, não. Eu girei. BH. À noite. Vamos primeiro saber quem está vindo pela primeira vez. A senhora pode se apresentar, por favor. Ah, bem perto. Seja bem-vinda, Vera. Mais alguém? Oi. Pode levantar, ninguém morde aqui. Ângela. Tem que ser no azul. Muito bem. E sua filha? Quase. Muito bem. Frequenta algum centro espírita? Não? Qual que você frequenta? Bezerra de Menezes. Sejam bem-vindas. Primeira vez aqui, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Mais alguém? Você? Jonas. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a tarefa de hoje com a prece do João Pedro e depois iremos ao estudo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, todos nós nos reunimos aqui nesta hora. Sempre, Jesus, absolutamente gratos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sempre, Mestre, rogando a Tua paz e as Tuas bênçãos aqui conosco e sempre, Jesus, todos nós, implorando pela Tua presença bem sentida dentro dos nossos corações. Mais uma vez, Jesus, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, para aprender mais sobre os Teus postulados e diante dessa realidade, acreditando que saber amar é um educandário para as nossas almas, nós pedimos o Teu auxílio, Mestre, para que as nossas consciências estejam abertas para receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer na noite de hoje. Ajuda-nos, Jesus, a digerir bem essas informações, a compreender bem os Teus postulados, para que todos nós possamos sair daqui dispostos a uma vida mais honesta, mais digna perante o trabalho cristão. Nós acreditamos com todas as forças dos nossos corações, Mestre, que é o trabalho na Tua seara, a seara cristã, que vai redimir os nossos espíritos. Pedimos que o Senhor nos auxilie em humildade, em paciência, em abnegação, em indulgência e, principalmente, Mestre, ajude-nos a discernir entre o que é material e o que é espiritual. Nós chamamos muito Jesus e, mais uma vez, com muito reconhecimento, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, todos nós, ajoelhados espiritualmente, dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, nós chamamos muito, Mestre. Ser conosco agora, durante a palestra do Geraldinho e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a gente está nesse estudo sobre a ética espírita e o dever do espírita. Hoje é a sétima parte desse estudo, né? Quem está acompanhando conosco desde o início sabe aí que a gente já fez um percurso longo. Na semana passada, nós começamos a estudar
o capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é justamente o capítulo que vai falar, nos ensinar sobre a força do pensamento e quanto que o pensamento influencia em nossas vidas, quanto que nós mesmos nos ambientamos dentro de uma atmosfera pensamental gerada pela nossa mente. E essa atmosfera pensamental, por sua vez, ela é gerada das nossas emoções no contato com os nossos semelhantes, não é? Não é fácil estudar isso, né? A gente está dividindo aí essas informações. A gente conseguiu, na realidade, fazer, se não me engano, 4 slides da preleção de Celina, um espírito iluminadíssimo que trabalha diretamente com Maria de Nazaré na alta espiritualidade. Opa. Tá passando. Me ajuda aqui, Gustavo. E esse espírito, na descrição de André Luiz, estava se manifestando numa reunião mediúnica através, em Pedro Leopoldo, que a gente supõe, né? Através de uma médium, a médium Ambrosina. Hein? Está nesse aqui. Chico. Eu acho que é o transition. Vem aqui na transition. Aqui, ó. Clica ali no Nono. nono. Isso. Tudo para a esquerda. Nono aqui. Não. Pronto. Aí vem cá. Pode deixar que eu faça. Isso, obrigado. Então, antes da gente aprofundar mais um pouco, nós fizemos cerca de 4 slides da preleção de Celina. Não, foram. Não? Então, peraí, deixa que eu vou tentar. O ideal é sempre voltar, né? Se você voltar, ele para. Voltar como? Vou fechar aqui. Apertar o azul mais um. Nossa, aí desliga e liga. Isso. Então, retornando. Então, lá na preleção de Celina, ela vai falar sobre o pensamento, sobre como que nós... É só voltar, né? Nossa, ele é possível. Então, vai lá ajudar. Não, é só voltar, que eu tô falando, é só voltar. Não tem mistério. Quando passa, volta. Então, vamos esperar um pouco. Mas que engraçado que da semana passada não deu isso. Não deu mesmo. E eu fiz no mesmo... É pegadinha, hein? Senta aí. Tadinho. Porque ele foi e voltou. Quando vai e volta, ele para de passar. Vamos começar de novo. Aí você leva essa cadeira para lá. Qualquer coisa pega a cadeira. Então é o seguinte. Só que as informações dela são muito profundas. Não dá para a gente correr. Concordam comigo? Sim. Eu acho que todo mundo saiu daqui pensativo semana passada. Foi ou não foi? Foi. A gente sai pensativo. Porque essas revelações... E veja bem, a gente está estudando um trecho de um capítulo de um livro de André Luiz, que é o cientista brasileiro Carlos Chagas, o espírito de Carlos Chagas, através de Chico Xavier, que até hoje publicou 547 livros. Quando que a gente vai
conhecer tudo isso. Tem muito que conhecer, né? Tem muito que estudar. Então, eu parei um pouco e falei assim, não, vamos fazer umas perguntas aqui. E o Chico vai nos responder, tá bom? Vocês acham que é fácil ser espírita? Não. Ah, tem alguém aqui que acha que é fácil ser espírita? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. O que você acha, Gustavo? Nada nessa vida é fácil. Gente, quem quiser falar, o Samuel está com o microfone aqui, tá? Para ajudar o pessoal que está acompanhando pela internet. Então, eu falo na minha empresa, com minha equipe, que nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Para um pode ser fácil, para outro pode ser difícil. Uma prova para você, para mim, é tranquila, mas a minha prova, para mim, é difícil. Certo. E cada um de nós tem os nossos desafios na nossa vida. Desafios familiares, começa na família. Depois, desafios profissionais, desafios na vida pública, né? Desafios no casamento, desafios com os filhos, quem tem filhos, quem tem netos, na escola, desafios né? com a saúde, na educação, o que mais? E no meio religioso. No a convívio, escola religiosa que a gente escolhe religioso para seguir, né? É um propósito. Nenhum de nós tem asinha batendo aí nas costas, tem? Se tivesse, já estaria lá em cima há muito tempo, né? Então, justamente, nós precisamos o quê? Ter noção qual que é a proposta espírita cristã para a nossa vida. Por que que o espiritismo bateu as portas do nosso coração? O Chico vai responder uma coisa muito curiosa. Por quê? Quando... Agora não vai dizer. Não. Passa mais. Quando o espiritismo aparece, a gente tem que ter muito bom senso quando ele chega na nossa vida, né? Porque de início a gente tem um entusiasmo, que eu posso dizer que é um entusiasmo fogo de palha. Você acha que você virou santo, você acha que que é espírito superior e que está em comunhão com Jesus, com Maria Santíssima, com espíritos de alta luminosidade, que o progresso espiritual vai ser, a partir daquele momento, fácil. Isso não é uma realidade. Por que que não é uma realidade? Aqui é Neio Lúcio, através do Chico, que vai falar. Nós colocamos isso no livro Sintonia de Amor, aquele livrinho ali, pequenininho, lá embaixo ali de bolso. Neio Lúcio vai falar sobre o Chico. O campo de trabalho é infinito. Olha só, o campo de trabalho dentro da doutrina espírita, da movimentação espírita cristã, é infinito. Então, espiritismo é lugar preguiçoso? Não. Se o trabalho é infinito, se a pessoa é preguiçosa, não dá. A água não mistura com azeite. Mistura? Não. Então, o campo de trabalho é infinito. E o servo de Jesus... outra revelação. O espírita cristão é chamado a ser servo de Jesus e de ninguém mais. Então, nós temos que colocar isso dentro de nós. Precisa muita ponderação para não ceder ao entusiasmo de corações outros, mais dedicados à sensação do minuto que passa, que ao entendimento que fica. O que ele está falando aqui para nós? Nós vamos ser, primeiro, a gente abraça o espiritismo. Tem aquele momento de fé, em que nós atendemos a um chamado, seja ele qual seja, e batemos a porta de um centro espírita. Mas os nossos amigos do mundo continuam ao nosso derredor, né? E eles vão querer nos tirar desse caminho, através de outros chamamentos.
chamamentos ao vício, chamamentos ao desregramento, à desatenção, né? Chamamentos ao não compromisso. E é muito natural que, nesse momento, seus amigos vão te chamar de padreco, ou Madre Teresa, Pai do Santo, aquelas coisas pejorativas, né? Em que você, virou santo, virou santa, né? Por que não vai beber conosco? Toda semana você bebe conosco. Não é verdade isso? São os chamados do mundo, querendo nos tirar do foco. Sem contar outros piores, né, gente? Em vícios, em drogas, em desregramentos sexuais, em irresponsabilidade com a família. E isso é uma realidade, ó. Não podemos ceder ao entusiasmo de outros corações dedicados à sensação do minuto, ou seja, materialistas. Porque espiritismo não é a sensação de um minuto, é? Não. Espiritismo é convite para a vida eterna. Não é de uma encarnação, é para a nossa vida futura, para a vida imortal. Ô, Geraldinho. E aqui é o foco, ó. Nós temos que nos ligar ao entendimento que vai ficar dentro de nós. O entendimento superior. Fala, Gustavo. Não, aquela história do trabalho infinito, o que eu particularmente mais sinto isso é quando a gente está na tarefa de distribuição. Não acaba Você nunca. pode levar 200, 300 marmitas, na hora que acaba, sempre tem mais gente. Sempre vai ter necessidade, né? Então, assim, é um negócio assim... O sofrimento no mundo acaba? Não acaba. Nós vamos ter aqui, no Retiro da Luz, em março, uma sessão especial com o médium de psicografia Orlando Noronha. Ele é solicitado pelo Brasil inteiro para dar notícia dos parentes, filhos, filhas, esposos, esposas, pais e mães que desencarnaram e que a família aflita está buscando notícia, né? Nunca vai parar, vai? Porque não para de desencarnar, a gente para. Igual o Chico, né? Foram 75 Olha o Chico anos. Trabalhou 75 anos consolando as pessoas. Ininterruptos, né? Começou em 1917, em Pedro Leopoldo, e terminou quando ele partiu em 1900. Aliás, em 2002, 75 anos depois. Só. Essa afirmação tem relação com quando Jesus afirma no Evangelho de João: meu Pai ainda trabalha. E se referindo a Deus, também. e eu trabalho também. Exatamente. Jesus falando: meu Pai ainda trabalha. Quer dizer, Deus ainda trabalha e eu trabalho também. Quanto mais elevado Por o espírito, que eu vou mais ficar trabalha, né? Por que o servidor vai ficar de braços cruzados, pé para cima, Netflix ligado? Nada contra Netflix, né? Jogo de futebol ou novela. Isso tudo faz parte da vida, mas não pode ser objetivo da nossa vida. Porque isso, gente, é sensação que passa. E passa rápido demais. Uma hora nós vamos acordar no mundo espiritual. E aí? Não peca a capitão. A gente sabe a hora? Nossa. Não. Ninguém sabe. Hein? A maior que... Nós vemos isso, a Marilene está lembrando, os espíritos que se manifestam aqui na nossa reunião de sessão, a maioria deles se lamenta justamente disso, né? De não terem tido tempo para acordar espiritualmente, né? Então, primeiro ponto aqui, fica esclarecido isso. Aí, a outra pergunta. Chico, é muito difícil seguir a doutrina espírita. É o que eu falei no início, né? É fácil seguir a doutrina? Não é. Primeiro que ela exige dedicação, exige estudo, reflexão profunda. Não é uma doutrina que tenha, vamos dizer assim, amuletos que vão nos livrar do nosso próprio mal.
Não. Tem fórmulas mágicas? Espiritismo tem fórmulas mágicas? Não tem. A única fórmula mágica, que não é mágica, é fruto de esforço, de suor e lágrimas, é o trabalho, o serviço que a própria pessoa se candidata a fazer em nome do Cristo, não em nome dela. E esse trabalho não tem fim, porque a necessidade em torno de nós, gente, é gigantesca. Especialmente num país como o Brasil, concordam comigo? Sim. Que é desafiador, não é? O Brasil desafiador, não é? Desafiador. É desafiador. Então, Essa sexta, não sei que desafio. olha o que o Chico falou. É muito difícil seguir a doutrina espírita. Perguntaram para ele. Está no livro Inesquecível Chico, lá publicado pelo GEM, São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele respondeu assim: não é bem assim, minha irmã. Emmanuel esclarece o problema do seguinte modo. É como se a gente acendesse uma vela. Então, nós começamos a ver o sapo, a cobra, o pântano, e tomamos mais cuidado, porque antes era tudo sombra. Genial essa resposta, né, gente? Na verdade, o Espiritismo não vem assustar a gente, não. Ele não é difícil. Acontece o seguinte, a maioria das pessoas está dentro de um quarto escuro e vivendo bem dentro desse quarto escuro. O Espiritismo é uma vela que a pessoa acende nesse quarto escuro. E, de repente, ela vê que no teto tem aranha, que tem escorpião debaixo do móvel, da pedra ali, não é? Pode ter um sapo na porta. Tira... Ah, muito bem. A senhora chegou na seguinte pergunta que eu ia fazer. O Espiritismo propõe uma vida fácil para nós? De conforto? Não. Não tem facilidade. É um desafio. Ser espírita ou conhecer o Espiritismo é um desafio diário. Porque não tem fórmula mágica, não tem talismã, não tem qualquer procedimento externo que venha nos elevar de plano, né? A proposta, ela é toda individual e também a gente não passa um para o outro. Porque esse progresso tem que ser individual. E aí, de fato, o Chico tem razão, porque quando você está num quarto escuro que nunca foi limpo, né? Nunca teve uma faxineira ali, ou você nunca mesmo se predispôs a limpar esse quarto íntimo, que nada mais é do que a representação da nossa própria mente. Esse quarto escuro aí é a nossa mente. Essa escuridão é nossa. O ser humano, lembro de 2 semanas atrás, a palavra do Chico Xavier comigo, é um ser com alto grau de periculosidade. E a única forma no mundo, capaz de domar essa periculosidade chama-se religião, seja ela qual seja. Ninguém está falando aqui para a pessoa ser espírita. Ela pode ser católica, apostólica romana, pode ser judia, pode ser hindu. Mas, dentro da religião dela, ela vai ter um propósito de vida superior. Concordam comigo? Ela vai abraçar um propósito de elevação espiritual. E só aí ela vai conseguir, de fato, se elevar. Outra questão que também o Chico nos esclarece. A pergunta que fizeram a ele. Chico, qual é a posição ocupada no além pelas criaturas desencarnadas que não foram más e que também não se interessaram pelo conhecimento das coisas espirituais? Ou seja, a pessoa não foi má, mas também não foi boa, não foi coisa nenhuma, não fede nem cheira. Desculpa a coisa chula, não é?
mas é o ditado popular, né? Aquela pessoa comum que não incomoda ninguém, mas também não faz bem nenhum a ninguém. O que acontece com essa pessoa no além? O que vocês acham? Não lê a resposta, não. O que vocês acham? O que vocês acham que o Chico vai responder? É fácil. Aí é outra questão. É fácil desencarnar? O que vocês acham? Não. Se fosse fácil, se fosse tão bom assim, não é? Não teria tanto medo, né? Por que as pessoas têm medo de morrer? Não sabe quem tem do outro lado, né? Porque, olha o que a Gisele falou, não sabe para onde vai. Muito bem, Chuchu. E você quase morreu na hora que quase bateu lá, né? Olha. Aí nessa hora, é Deus nos acuda. Aí ela prometeu que ela vinha frequentar o Saber Amar, olha só. Lá no CTI do Mater Dei. Não é piada, não, gente, é verdade. É verdade. Isso mesmo. Então, na hora que a porca aperta, né, o rabo, é que a gente lembra da vida espiritual. Peraí, então. Fala aqui. Quando eu estava péssima lá do CTI, eu de repente pensei assim, eu fiz diferença na vida de alguém? Muito boa reflexão. Não é? Aí me deu uma abertura para melhorar e sentir que a gente é um grãozinho de areia também, né? Muito lindo aí. Olha só, olha a pergunta que ela se fez com a possibilidade concreta da morte. Eu fiz diferença na vida de alguém? Mas fez na nossa, viu, Chuchu? Que ela é nossa irmã. Então, mas essa não é a pergunta que todos nós vamos fazer na hora H? Fala a verdade. Por que a gente não costuma pensar na morte ou afasta a ideia da morte? Porque, no fundo, a gente tem medo de morrer. A gente tem medo da nossa realidade espiritual. Gisele falou uma coisa interessante. A gente não sabe para onde vai. Mas, na realidade, gente, o que o Espiritismo nos ensina é que a gente sabe, sim, para onde vai. A gente vai para o lugar que nós ocupamos aqui na Terra mesmo. Ou seja, nós vamos ter as ocupações, as companhias espirituais, os sentimentos que nós abrigarmos aqui na Terra. E é por isso que a maioria tem medo de morrer. Porque sabe muito bem que as suas ocupações, que os seus pensamentos não são os melhores do mundo. É ou não é? Porque a paz independe se está encarnado ou desencarnado. Quem está em paz está em não paz. Tá. Não tem diferença. Se está aqui encarnado ou desencarnado, nós todos somos espíritos. Não é? Mas vamos ver a resposta do Chico. Olha que a resposta dele, gente, é esclarecedora. Está no mesmo livro. Ele fala assim, 80% das criaturas que desencarnam, gente, de cada 10 é 8. Olha que tristeza. 80% que desencarnam voltam-se para a retaguarda, sem condições de ascenderem aos planos elevados. A maioria delas, portanto, fica vinculada aos familiares e amigos. Egressas do plano físico sentem-se numa viagem sem mapa, sem direção ou sem bússola. É muito grave, não é? 80% de nós, quando desencarnamos, justamente porque nós não demos direção boa na nossa vida, a gente fica sem bússola, sem mapa, perdido no mundo espiritual. Fala, Beto. Pois é. E a minha bagagem? E as minhas roupas? E os meus familiares? Meus filhos, minha mulher, meu marido? Cadê? Não é? É uma situação complexa, não é uma questão fácil.
Mas é por isso que a gente precisa saber antes. Vocês concordam comigo? Se 80% das pessoas que são essas pessoas que nem fizeram bem e nem fizeram mal, notem bem, gente. Nós estamos falando de pessoas que não fizeram mal a ninguém. Agora você imagina quem fez. Né? Imagine quem está aqui na vida física fazendo mal aos outros. Porque tem muita gente, né? Cá entre nós, nosso mundo não é fácil, não é um mundo de rosas e perfumes, nada disso, né? Não fazer o bem já é um mal, né? Não fazer um bem já é um mal, disse a Kardec. Não fazer o bem já é um mal. Então, dentre essas pessoas que não fazem o bem, mas também não fazem o mal, 80% delas voltam à retaguarda. O que significa isso, gente? Elas voltam de ordinário, ficam perdidas por um tempo, voltam para a família delas, para ser obsessoras das famílias. Vão buscar irmãos, marido, mulher, filhos, especialmente aqueles que têm mais sentimentalismo. Às vezes A casa, as posses, né? O fazendeiro muito rico, que não soube fazer algo além do que competia a ele como fazendeiro, volta, se agarra lá na fazenda, achando que a fazenda ainda é dele. Os suicidas é um caso à parte. Nós não vamos aprofundar nele hoje, não, senão a gente não acaba a reunião. É um caso à parte. Muito triste. Falando. E quem desencarna de repente? Na verdade, todos nós vamos desencarnar de repente. Você não concorda? Uma vez, repete a pergunta para o pessoal ouvir. A minha pergunta é a seguinte: a pessoa que desencarna repentinamente, assim, que ela não passa por um período de doença, ela sofre um acidente, né? Ou tem um acidente vascular, cai morto lá e, de repente, assim, não está esperando, mais jovem. Acidente de carro, de avião, se esse caso que você está falando aí fica pior. Fica pior. Uma vez eu perguntei ao Chico isso. Chico, qual que é a melhor forma da gente morrer? Porque a gente ouve muito dizer a melhor forma de morrer é você dormir e não é e não o ditado popular é tão sábio, o ditado popular que fala assim: dormir e acordar morto. Olha que coisa interessante. A pessoa acorda assim, só que no mundo espiritual, né? Vocês acham que essa é uma boa morte? Não. Então, se a pessoa tiver muita idade, se ela tiver 120 anos... Eu vou chegar lá. Diferente. Aí o Chico falou comigo assim, é o que a Ana falou ali. Aí desligou. O Chico falou comigo assim, a melhor forma de morrer, gente, é você ter uma doença prolongada. E nessa doença prolongada, você ir se desapegando das coisas, das posses, das suas manias, porque todo mundo tem mania, não tem? Uhum. E você vai relativizando nesse período, você vai fazer um exame de consciência, vai relativizando aquelas tomadas de atitude suas que foram radicais no passado, que poderiam ter sido diferentes, não é? Você amolece o coração, se aproxima de familiares que você talvez não gostasse tanto, tem chance de pedir perdão, é ou não é? E a pessoa desencarna numa boa. Hein? Vai ter que redimir aos poucos. Agora, é fácil a gente aceitar isso? Não. A maioria fala, eu não quero dar trabalho a ninguém. Minha mãe dizia isso, eu quero morrer igual o passarinho. Eu não quero dar trabalho a ninguém. Não adiantou nada. Ficou doente, com muito custo, velho. Custou a desencarnar. Mas muitas vezes a dor ela não está ligada diretamente à enfermidade, né? Às vezes a dor para uma pessoa é perder alguém que ela amava muito e ficar longos anos sem aquela pessoa, Sim. que acaba virando, querendo ou não, um processo de tratamento, de desapego, né? Desapego. Em função dessa dor. Né? Muito bem lembrado, querida. A Mari lembrou muito bem. Tem vários tipos de dores, né? Não só físicas. As dores morais doem talvez muito mais.
Fala aí. Como que funciona o umbral nessa sistemática Dizia o Chico toda? que o umbral começa na ponta do nosso nariz. Sim, mas nesse caso aí, que as pessoas ficam perdidas, né? Ficam perdidas Fica na no erreticidade. umbral. Aliás, gente, umbral, tem muita gente que confunde as coisas. O umbral relatado por André Luiz no livro Nosso Lar não é das piores coisas. Na realidade, o nosso plano físico é o fundo do umbral. O umbral está melhor do que nós. O umbral está melhor do que nós. É um plano acima. O umbral é um plano acima. Não. Porque o umbral não é um local de pessoas más, de pessoas ruins, de pessoas que fizeram mal. Não. O umbral é um local de pessoas espiritualmente ignorantes. Pessoas que não deram importância durante a vida física às coisas espirituais. O próprio André Luiz confessa isso. Ele confessa que no Rio de Janeiro, quando ele viveu lá, ele somente procurava a Igreja Católica, que naquela época todo mundo era católico, para cumprir uma agenda social. Ir num casamento, ir num batizado, ir numa missa de velório, apenas como uma obrigação social. E ele fala assim: eu não me preparei para a morte. Durante a vida física, eu não preparei órgãos para a vida espiritual. Agora, vamos meditar nessa frase? Como que a gente prepara órgãos para a vida espiritual? Fica o desafio. Nós todos vamos ter que fazer isso. Todos eles existem espiritualmente. Preparar órgãos, que obviamente não são os órgãos da vida física, são outros órgãos que possam expressar nossas conquistas, ou morais ou intelectuais, né? Então, 80% fica nessa viagem sem mapa, sem direção e sem bússola, de Chico Xavier. Agora, um grande puxão de orelha a nós espíritas. Está na Agenda Cristã, em que André Luiz diz assim: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que deve fazer. Aquela expressão, tomou distraído. Né? Gente, olha só, a revelação é muito profunda. Se nós tivermos contato com a revelação cristã, e o Espiritismo é cristão, durante 2 semanas, nós já sabemos o que fazer da nossa vida. Porque a revelação é um impacto tão profundo que não tem como a gente esconder esse conhecimento. A gente já foi atingido por esse raio de luz. Concorda, Marilene? Concordo, eu queria dar essa pergunta anterior. Fala ali. Por que nós temos medo da morte? Eu estou pensando que a gente tem medo da morte porque é o único registro inconsciente que a gente não tem. Não tem. E quando... Inconsciente. Inconsciente. Não tem. Eu até modificaria. Não seria o único registro consciente que a gente não tem. Porque o nosso inconsciente tem. Sobre este momento da morte, dessa existência, não tem. Mas de outras. Nós não somos hoje. Nós somos o resultado de várias vidas. Sim, mas nós não experimentamos isso que nós estamos alcançando nesta. Então, este registro eu não tenho. Inconsciente, desta eu não tenho. Não, o Chico vai discordar de você. Eu posso até desperdiçar tudo que eu fiz. Como? O inconsciente não está composto pelas vidas passadas? Também. Então. Mas do que eu estou fazendo com elas agora também. Das reminiscências que eu vivi agora também. Pois é, também. Mas então, aí deixa eu te falar que o Chico vai discordar de você quando ele responde essa pergunta. Como que nós poderemos nos preparar para a morte? Ele responde, e por que a gente tem tanto medo da morte? Ele responde assim: nós não deveríamos ter tanto medo da morte. Porque, na realidade, a gente exercita a morte
todas as noites, quando o nosso corpo físico dorme na Terra, o nosso espírito sai do corpo. Esse sair do corpo durante o sono é um exercício para a morte. Tá certo. Tá? E aí a gente, quando volta no corpo, a gente tem registros mais restritos no campo dos sonhos, das sensações e das lembranças durante o sono. Agora eu posso... Eu achei interessante isso. O inconsciente compreendido materialmente, essa seria a abordagem? Sim. Tá. Legal, interessante. Eu tenho que pensar nisso. Eu estou construindo também agora. Tá. Se você compreende que o inconsciente físico, não da mente, ele é limitado, sim. Mas da mente profunda não é tão limitado assim, não. Porque quando a gente sai do corpo, a gente recobra conhecimentos. Quando a gente sai do corpo, a nossa mente é limitadora. É uma grade, é uma prisão. A nossa mente, não, desculpem. O nosso cérebro, o nosso cerebelo e a nossa coluna vertebral, que dentro dela tem a medula espinhal, não é? Que são os 3 andares do nosso cérebro, não é? O andar básico, que é a medula espinhal. Segundo André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vai explicar que essa parte do cerebelo para baixo, até aqui no cóccix, são os nossos registros automáticos da época animal. São os nossos reflexos condicionados, que nós aprendemos desde o mundo animal mais infinitesimal possível. Complexo reptiliano, muito bem lembrado, Solange. Faz parte do nosso complexo reptiliano. Inclusive, gente, amor de mãe, amor de pai, ainda é reptiliano, tá? Ainda é instinto. Muita gente não sabe disso. É instintivo. Por quê? A cobra ama os filhotinhos dela. O jacaré também. A jacaroa, né? Será que me chama? Mas é bom, os espíritos falam que é instinto e virtude, né? Agora, nos seres humanos é instinto e virtude, porque já tem um grau maior. No cerebelo, que é essa parte aqui, atrás da gente, ainda se situa a parte autômata. Só que vai, vamos dizer assim, tomar conta do nosso corpo físico, né? Das reações do corpo físico e tudo. A gente não pensa para respirar, pensa. Você respira automaticamente. O coração, você manda seu coração bater? Não, ele bate. Isso é reflexo condicionado. Nós aprendemos isso no mundo animal. Então, a gente respira, você pensa para digerir os seus alimentos? Não. Isso tudo já é reflexo condicionado. Nós já adquirimos esse dom, essa possibilidade no mundo animal. Aí chega no segundo andar, que é o córtex frontal. Aliás, desculpe, o córtex cerebral, que é a maioria do nosso cérebro, que é o hoje, o agora, o meu relacionamento com a família, o meu estudo de hoje, é a minha profissão, o meu relacionamento com a sociedade, é o hoje, é o aqui e agora. Né? Esse andar é o andar que nós, seres humanos, ocupamos quase que 90% do tempo. Né? É o que eu estou aprendendo agora, é o que eu estou sentindo agora. A gente gasta um tempo enorme no aqui e no agora. Agora, aqui, no andar de cima, que é o córtex frontal, a gente só acessa em raríssimas ocasiões. Quando a gente ora, quando a gente medita ou quando a gente estuda profundamente um assunto. Aí a gente sobe de degrau. E nesse degrau aqui, mais alto, a gente emite frequências pensamentais de alta frequência. Né? A força do nosso pensamento tem uma frequência muito alta. Tá certo? Então, mas vamos voltar aqui.
Se nós conhecemos durante 2 semanas, isso quem disse é André Luiz no livro Agenda Cristã. Um conhecimento cristão, espírita cristão, nós já sabemos o que nós devemos fazer na nossa vida. E isso é um grande puxão de orelha. Por quê? Porque a gente acostumou, em outras escolas religiosas, a pecar e a pecar durante toda a semana, mas no final de semana ia lá ajoelhar no confessionário para tirar os pecados, não é assim? Ou então na escola, outras escolas evangélicas, você vai e dava o dízimo no final de semana e estava tudo ok. Não é? Ou então você vai lá tomar a hóstia e essa hóstia vai te iluminar. Mas esse é caminho real? Isso é caminho real de elevação? Nós não estamos criticando outras escolas, não. Nós estamos pensando como espíritas, tá bom? Tudo é válido. Mas como espírita, isso não é válido. Porque nós já entendemos que isso é amuleto, que isso é algo externo, não faz parte da nossa subida elevatória, né? Subida espiritual. Isso não quer dizer que dentro da doutrina espírita também não aconteça. As pessoas fazem e vai tomar um passe, vai para a cabine, entendeu? Tomar um passe. Eu já cansei de falar que tem espírita papa-passe. Isso. Que só vai no centro tomar o passe e dá no pé. Verdade. Tem o espírita papa-palestra, que só vai no centro ouvir a palestra e dá no pé. Não quer saber de serviço. Não é? Isso é também, isso é um atavismo religioso. No fundo, você tá só substituindo o padre pelo palestrante, a hóstia pelo passe e a água fluida pela água benta, é ou não é? Sim. Sem dúvida, José. Ninguém está falando que não tem. Nós estamos refletindo. Tem pessoas boas e ruins em todas as religiões. Mas a grande questão é o seguinte, a gente aprofunda na religião ou não? Essa que é a questão. Se você é católico, você tem que aprofundar na sua fé. Vai perguntar ao católico sobre o evangelho, para ver se ele sabe. A Cecília é rara. Conhece bastante evangelho. Né? Geraldo, eu estava pensando numa questão anterior, fiquei aqui caladinha meditando. Existem vários livros, né, que eles deixaram para nós que pontuam a questão da necessidade do ser humano ordinário, como nós estamos nesse planeta, de estar vinculado a Deus de alguma forma, por quaisquer religiões. É verdade. E você está falando do córtex frontal, que é a parte do nosso cérebro que nos vincula a essas questões religiosas, não religiosas. Espirituais profundas. E eu acabei de ficar pensando agora que o córtex frontal, e a gente está tendo vamos dizer, uma epidemia disto, é que nos leva a perder a vinculação humana, social, são os processos de demência, de todos esses adoecimentos que nos tiram do foco da vida e do caminhar, inclusive nos leva a perder até tudo que a gente já havia, não vou dizer progredido, mas eu estou falando assim, socialmente vinculado às questões espirituais e religiosas, levando o indivíduo a um retrocesso no relacionamento e tornando aquela pessoa mais rude, menos tratável do que era. Mas isso não é bem assim. Eu vou te falar que não é bem assim, porque cada caso de demência é um caso. Aconteceu com meu pai. Beto conheceu muito, Cláudia, Gisele. Meu pai, a vida inteira, católico, apostólico romano, e muito dedicado ao trabalho material. Empresário, trabalhava 15, 16 horas por dia, e ele sofreu um processo de demência a partir dos 67 anos de idade. E um processo que durou 15 ou 16 anos. Ele foi sozinho para o médico. Ele foi se desligando aos poucos.
Com ele aconteceu o contrário. Exatamente. Ele se tornou muito mais religioso, muito mais afeito a procurar as pessoas humildes na rua. Se duvidasse, ele pulava do carro quando ele estava passeando conosco. Teve uma vez que a Gisele saiu correndo atrás dele, que ele pulou do carro no centro de Belo Horizonte, né, Gisele? Que foi uma luta, por quê? Ele queria abraçar os mendigos da rua, ele queria dar dinheiro para o povo, né? E dentro dele, ele se tornou uma pessoa extremamente religiosa. Ele pedia a minha irmã Joyce para levá-lo à igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, ou Nossa Senhora de Lourdes, para orar. A Joyce aproveitou, leu para ele toda a obra de Emmanuel e de André Luiz. Ele chorava pela cara abaixo. Impressionante. Cada caso é um caso. Mas se a gente meditar na quantificação, esses casos, então, estou conhecendo eles agora, não são a maioria. Por que será? Aí é uma questão muito profunda, porque a doença, na realidade, é a expressão de algo que o espírito reencarnado está precisando passar. Agora, qual a razão pela qual ele está precisando daquela prova ou daquela expiação, nós não temos acesso ainda. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não padronizar os, entre aspas, doentes ou as doenças. Porque cada caso vai ser um caso diferente. Mas uma coisa é... Espera aí só um minutinho. Passa para ela ali. Meu pai é uma pessoa bastante... Ele é um militar, daquele forte, sabe? Seu pai? Meu pai. E eu falo que ele foi abençoado com Alzheimer. Porque... Meu pai também foi abençoado com Alzheimer. Ele passou a ser uma pessoa tão doce. Assim, eu falei, gente, inacreditável. E foi o final dele, era incrível, assim, que a gente tinha um choque, né, de repente, que a gente era idênticos. E depois passou aquele amor tão imenso, e meu pai modificou tanto, mas tanto, que assim, no finalzinho dele, estava eu do lado dele, mas foi a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. Então, oportunidade, né? Foi oportunidade. E a desencarnação do nosso pai foi assim, foi muito bonita. Porque ele se desligou e logo eu o vi no mundo espiritual muito bem. Né? Porque passou 15 anos aqui. Quer dizer, imagina, aí vem aquela questão. É bom desencarnar rápido? Num acidente? Não. Vamos supor que ele tivesse desencarnado com 67 anos. Ele ficaria agarrado nas coisas, né? Mas passou, o umbral dele foi aqui na Terra. Purgou aqui. Foi muito generoso, né? Depois que a gente, no enterro dele, a gente viu um monte de gente que a gente nem conhecia, né? Que fez fila para abraçar ali, para rezar no túmulo dele, prestar as últimas homenagens, falando do bem que ele fez na vida deles, que a gente nem sabia. Então, isso é bastante relativo, é caso a caso. Vamos entrar aqui? Como é que nós estamos de tempo? 9h27. 27, não dá. Mas... que pena. Mas vamos... Olha só. Isso era só o preâmbulo da palestra de hoje. Mas vamos só entrar nisso aqui, que é importante. Que é um pouquinho mais, só 2 slides aqui para a gente pensar, na preleção de Celina, que ela fala assim: consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairada ou denegrida de aflições. Então, gente, essa pessoa não é boazinha não, né? Está bem, vamos dizer, aqui não é nem aquela pessoa do meio que não fez o mal, não fez o bem. Não, essa aqui fez o mal durante a vida, né? O que ela é? A consciência dela é pesada, propósitos malignos, que é a pessoa vingativa, que faz mal aos outros, que persegue os outros, né? Revestida de remorsos, porque não tem como a pessoa fazer o mal e não ter remorso. Não tem como. Não tem como. Isso é da lei, né? Referta de ambições desvairadas. A corrupção, né?
aquela lei de Gerson, né? Tenho que me dar bem de todas as formas, eu tenho que passar por cima dos outros para me dar bem na vida. É ou não é? Tal jeitinho. Denegrida de aflições. Essas aflições são bem-aventuradas? Não. Essas aflições são mal-aventuradas. Aquelas aflições é a pessoa que quer se esbaldar no sexo e transar com Deus e todo mundo, tem a mulher em casa ou o marido em casa, mas pula a cerca toda semana, é ou não é? Ou a pessoa que chega a algum grau de poder e não foi por amor à pátria, nem foi amor à sociedade, mas chega ao poder para se locupletar na corrupção e roubar o máximo que pode, não é? Então, a pessoa é denegrida de aflições. Não pode atrair forças semelhantes senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. Então, é aquela palavra de Jesus. Onde haverá choro e ranger de dentes. Que são os planos abaixo de nós. Sinal que nós não estamos tão ruins assim, né? Se nós estamos aqui encarnados na Terra, nós já estamos no meio do caminho, gente. Porque abaixo de nós porque abaixo do umbral, quem perguntou aí do umbral, a Célia, o umbral está acima de nós. Nós estamos no fundo do umbral, mas abaixo de nós tem as sombras, que são os planos que abrigam essas consciências desencarnadas, e abaixo das sombras ainda tem as trevas terrestres, o abismo, que são os grandes criminosos, as grandes mentes pervertidas e afastadas de Deus. A crueldade deliberada. Né? A crueldade deliberada. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Então, se eu passo a vida pensando num objetivo escuso, um objetivo não nobre de corrupção, de vícios de toda a natureza, né? De desvios morais de toda a sorte, quando eu vou desencarnar, eu vou encontrar isso, porque eu criei essa atmosfera em torno de mim. Porque quando a gente pensa, a gente imprime existência ao nosso objeto de desejo. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quanto se afinizam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pela amostra de nossos pensamentos. Então, é uma questão automática. Se eu passo a vida pensando, querendo o mal dos outros, buscando satisfazer as mais torpes sensações materiais, sem preocupação e sem responsabilidade de viver, sem respeitar a minha família, sem respeitar o meu ambiente de trabalho, sem respeitar a minha sociedade, onde eu nasci, onde eu vivi, a minha cidade, o meu estado, a minha nação, né? Eu vou automaticamente me associar a consciências tão denegridas quanto eu. Agora, o contrário é verdadeiro, né? Porque isso aqui, gente, é um mecanismo, todo esse mecanismo é o mecanismo de causa e efeito, de ação e reação, pelo qual todos nós, invariavelmente, estaremos ligados aos objetos dos nossos desejos. Se os nossos desejos, como André Luiz fala, o nosso desejo central, se ele for positivo, se ele estiver ligado a uma busca de progresso espiritual, seja em qual escola religiosa for,
Ninguém está falando aqui que nós espíritas temos essa consciência. O espiritismo ele não é proselitista. Não é fora do espiritismo não há salvação. Não. É fora da caridade não há salvação. Então a pessoa pode evoluir espiritualmente em qualquer escola religiosa que ela escolha para si, né? E ela vai se elevar por isso. Do contrário, todas as nossas inclinações e desejos vão fazer que se aproximem de nós entidades de mesma categoria. E é por isso que aqui na Terra nós temos uma vantagem, entre aspas. Nós podemos nos misturar. Né? Nós temos pessoas de todas as crenças, de todas as condições espirituais, de todas as orientações, o que seja. Aqui nós estamos todos misturados, mas no mundo espiritual não. Não mesmo. Né? No mundo espiritual, os espíritos se ligam pela afinidade, pela sintonia, pela frequência vibratória do seu próprio mundo mental. Não tem como escapar disso. Tá bom? Fala. Passa para ela. A razão porque aqui encarnado a gente tem condição de viver misturado é só porque nós somos um planeta de prova e expiação, né? Porque em outros planetas isso também não seria possível, né? Mesmo encarnado. Por exemplo, um planeta de vida feliz. Nos planetas de expiação e de provas como o nosso, e nos planetas inferiores, também existe essa mistura, porque nos planetas inferiores existem benfeitores espirituais que descem para auxiliar. Exatamente. Né? Assim como nós tivemos Jesus, nós tivemos Maria de Nazaré, tivemos Chico Xavier e outros luminares, né? Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, né? Almas muito nobres que desceram para nos ajudar. Quer dizer, aqui é capaz da gente... Os lobos é que caem nas armadilhas dos lobos. Não tem isso? Então, eu estou pensando o seguinte. Na verdade, eles nos ajudam. O obsessor me ajuda a entender aquilo que em mim ainda não está pronto, ainda não está bom. Calma. Você entende? Sim, você entendeu? Nesse aspecto bastante... Sim, ele está me... Se eu ainda estou vibrando de uma forma e que eu estou atraindo um espírito menos evoluído, infeliz, ou né, menos feliz que eu, né, neste momento em que eu me encontro, então eu não sou tão bem como eu estou pensando, eu estou vibrando. Claro. Você tem razão nesse aspecto. Então, ele está me ajudando. Então, o primeiro ponto para esclarecer que você tem razão. Nenhum de nós age no mal, culpando esse mal pela ação obsessora. Jamais. Existe até um filme muito engraçado, não tem nada de engraçado, mas o cara é assassino e ele foi preso, né? E ele foi preso, e o policial está lá, e alguém vai filmar, não sei se é TV, e pergunta, por que você fez isso? E ele fala assim, não, eu não fiz nada, é o espírito ruim que me mandou fazer. Ora, se isso fosse verdade, onde é que está a responsabilidade? Né? Se o mal que as pessoas fazem, elas podem terceirizar a culpa, elas não seriam imputáveis, não é? Então, de fato, nós não temos essa possibilidade. Não. Eu tenho, igual eu contei o caso aqui da senhora que eu vi procurar o Chico. Chico, depois da reunião inteira lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, ela chegou lá, Chico, eu vim aqui para você tirar o obsessor, o encosto de mim. O que ele falou com ela? Minha nega, coitadinho dele. Chama ele para orar conosco no culto do Evangelho no lar. Porque, no fundo, é nosso irmão, né? Geralmente, os obsessores também são pessoas para as quais nós agimos mal no passado. Sempre é recíproca. É recíproca. Mas começa com a auto-obsessão. É o ponto que ela falou ali. Começa com você mesmo.
O que é autoobsessão? É você se dedicar a esses pensamentos infelizes, né? Propósitos malignos, remorso, ambições desvairadas. Significa que tem ambições nobres, não tem? Você tem a ambição de criar uma família, de dar à sua família todo conforto. Isso é ambição nobre, né? Você tem a ambição de progredir no trabalho, na sua profissão. Isso é uma ambição nobre. Mas tem ambições que são desvairadas. Aflições que são denegridas. Aflições que não são espirituais. Né? Você tem uma aflição, por exemplo, se eu fico doente, eu tenho uma aflição para me sarar. Essa é boa. É um impulso para você procurar a melhoria do seu corpo, um médico, um medicamento. Agora, se eu tenho uma aflição de me relacionar sexualmente desvairadamente com toda e qualquer pessoa, essa aflição não é boa. Essa é uma aflição que consome a pessoa humana, né? Hein? Os obsessores vão reforçar. Aí é que acontece. Acontece uma associação, gente, automática. Porque esse mundo mental que eu criei, negativo, vai atrair o quê? Pessoas desencarnadas que pensam na mesma faixa. E elas se acoplam, por quê? Muitas vezes elas não estão encarnadas, não têm o corpo físico onde podem expressar o seu vício, né? André Luiz relata, por exemplo, aquele senhor que chega em casa e ele tem o hábito de tomar uma garrafa de uísque toda noite, né? E André Luiz chega com o benfeitor, que agora não me lembro o nome, você lembra? Chega com o benfeitor e mais Hilário Silva, os 3 amigos espirituais daquele homem. Eles foram lá ajudar o casal, o homem e a esposa. Ele chega do trabalho, cansado, abre o jornal e já pede à esposa a garrafa de uísque, né? E André Luiz repara que tem 3 espíritos masculinos sombrios dentro do apartamento do senhor. E aí ele pergunta para o benfeitor, mas o que está acontecendo? Nós não podemos tirar esses irmãos infelizes que estão aqui obsedando a família, interferindo na paz familiar? O benfeitor fala com o André Luiz, espera, você vai ver a resposta. Aí os 3 chega perto para você ouvir a conversa dos 3 obsessores. Aí o André Luiz chega perto, os obsessores não estão vendo o André Luiz, nem o Hilário Silva, nem o benfeitor. Aí eles chegam perto e ouvem os 3 discutindo. Quem vai ser o primeiro? Aí um decide, sou eu. Então ele vai, o cara está lá sentado na sua poltrona, o primeiro vai, no ouvido dele e faz, beba, beba. A minha boca está salivando, beba o uísque. A primeira coisa que ele faz é salivar, o encarnado. Quer dizer, ele cedeu imediatamente à indução mental. Isso é um processo indutivo, né? Então, imediatamente ele chama a esposa, traz o meu uísque, está demorando. Aí ela vai e traz o uísque, ele põe no copo com gelo e sorve aquela golada de uísque e tem aquele prazer momentâneo. Em seguida, trocam-se os 3. Aí vem o segundo e o terceiro e eles vão passar a noite até acabar a garrafa. Percebe? Agora, isso aconteceria com uma pessoa que não bebe? Não. Não. A culpa é dele, não do obsessor. A culpa é dos... Sim, esses 3 entraram na casa dele chamados por quem? Por ele mesmo. É nesse sentido que eu pensei. É uma associação. Que, na verdade, é algo de bom. Na medida bom... Não, mas não é bom, querida. Bom, entre aspas, no sentido. Não. Aí que eu vou discordar de você. Mas eu estou tentando raciocinar. É bom no sentido de que, diante de uma experiência dessa, esse sujeito... Vai adoecer. Vai ter uma cirrose. Mas ele também poderia, se ele
tiver um esforço, algum mínimo esforço? Pode. Então, isso... Mas não por causa dos obsessores. Ele vai se melhorar por causa dos benfeitores, que vão ali influenciar a mulher dele, para ela conversar, entendeu? Ele teria que estar dedicado a uma reforma íntima. Exatamente, senão não adianta. O obsessor nunca vai ser bom. Porque ele não vai sair dessa lama se ele não vencer essa influência que nasce do próprio desejo central dele de se embebedar. Percebe? Isso é uma escolha individual. Ela não tem como você passar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade não é do obsessor. Embora esses 3 espíritos desencarnados estão adquirindo dívidas no mundo espiritual, né? Depois eles vão ter que reajustar esse processo. Eles não são santinhos também, não, né? Eles, no mundo espiritual, você pode também errar e adquirir dívidas. Eu estou lembrando que você já nos disse que, na verdade, são algemas, né? São algemas, são algemas. Não tem como você se libertar com essas influências, né? Agora, se você busca outro caminho, você é capaz de se libertar, sim, com a força do pensamento. Porque aí é o lado positivo dessa frase, né? As nossas cogitações mais íntimas, se forem positivas, se elas forem nobres, espiritualizadas, elevadas, elas podem, sim, nos afinizar com uma natureza de inclinações e desejos superiores. É o bem a fazer, a caridade, é o estudo nobre, é a responsabilidade de viver e aprender sempre, é a humildade. Correto? Aí você vai nesse caminho, se melhorando a pouco e pouco, porque ninguém aqui é anjo, ninguém tem asinha, mas nós podemos sim nos melhorar dia após dia. Essa frase repete o livro aí, o pessoal vê. Chico Xavier com você, organizado pelo Carlos Bacelli, que ele diz em são síntese, frases do Chico Xavier, né? Sim, que ele diz em síntese que a nossa preocupação primeira deve ser a de morrer bem. Olha, eu acho que isso corrobora exatamente. Tudo, né? Como que eu vou morrer bem? E aí fica a última pergunta do dia. Como que eu posso morrer bem? Vivendo bem. Se eu viver bem, em paz, com a minha consciência, né? Se eu amar o suficiente aqui, nessa vida, eu vou morrer bem. Vamos encerrar então, gente. Semana que vem tem mais. Vou pedir o Gustavo para fazer a prece final. Nosso Deus,